bom dia para vocês. Bom dia, bom trabalho e que Deus ilumine, ilumine o nosso dia hoje, né? Que Deus proteja vocês no caminho, Deus proteja vocês na volta e que Deus preencha o nosso dia, que Deus preencha com grande amor, com grande misericórdia, então, porque ele está solto pelo meio do mundo, né? Mas Jesus está de prontidão para nos guardar. Só colocar a tua vida coloca a tua vida nas mãos do Senhor, né? Ó, glória a Deus. Bora pra cá? Eu vou iniciar esse vídeo com a oração do Pai Nosso, porque faz o que Jesus nos ensinou, né? Outra oração não existe, assim, existem outras orações assim, na Santa Escritura. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente as orações que o Senhor deixou escrita na Santa Escritura para nós fazer. Principalmente a oração, ele orar por ele mesmo. Então, quando a gente está precisando de oração, a gente tem que a oração de Jesus, aquela que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e também orarmos, né? A oração que, quando nós queremos orar por nós mesmos, orar a mesma oração que Jesus orou por si mesmo. Jesus tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz, tá escrito, ele orou por si mesmo. Então, faz a mesma coisa, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bora pra cá? Ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Algo que eu vou... É Jeremias 23, versículo 28. Essa passagem, aquelas pessoas que têm sonho, ela tem que soltar o sonho para alertar o templo do Senhor. E algo que eu vou dizer a vocês, Jesus está voltando. É tempo das pessoas entrarem em arrependimento. É tempo das pessoas entrarem em mudança e transformação de vida. Renuncia, Jesus está voltando. Renuncia, Jesus está voltando. É tempo das pessoas pararem para pensar e ver que Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Tem um povo para ser retirado da terra. Tem um povo para ser levado. Saiu do caminho largo, volta para o caminho estreito. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, vamos começar a caminhar com o Senhor. Caminha com o Senhor. Bora passando das Escrituras? Glória a Deus. Soltei, agora eu vou soltar o sonho. E junto com o sonho, vou soltar as Santas Escrituras. Em dois cantos diferentes, né? Porque o Senhor não me pede, o Senhor ordena e eu obedeço. Ó. Não é aqui. Pronto, aqui. Eu sonhei que eu tava Eu sonhei que eu tava numa casa, e nessa casa tinha chegado pessoas de viagem. No momento que chega essas pessoas de viagem, nessa casa, elas se organizaram e elas foram fazer comida. No momento que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola e saí para plantar na outra casa. Um pezinho de cebola em palha e saí para plantar na outra casa. No momento que eu saio, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um templo no céu. O templo era um pedaço de um templo e ele era assim, bem branquinho. Um pedaço de um templo era bem branco, era só um pedaço de um templo assim. Só que ele era enorme de grande. Eu olhando para o templo, eu vi... O templo era todo branco, em cima tinha uma listra marrom, separando a tintura separando o templo de cima, e para baixo tinha o que? Também separando a pintura branca de baixo. Nessa pintura branca tinha um desenho, um amarelo bem clarozinho, um azul bem clarozinho e um preto. E algo que eu vou dizer a vocês, quando eu olhei para o céu, que eu avistei esse templo, né? Quando eu fixei os olhos nele, o Senhor tirou o templo do céu. Quando o Senhor tirou o templo do céu, eu continuei o meu caminho. Eu cheguei na frente dessa casa, né? E eu plantei esse pezinho de cebola. Essa casa não tinha teto, só tinha um portal.
tinha um poço com água azul marinho escuro e a terra estava úmida, eu planto esse pé de cebola lá. Quando eu planto esse pé de cebola, que eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. Na hora que eles desceram do céu para a terra, eu disse assim, eu vou ver quem é. Quando eu vou saindo para me ver quem era, ele já viu o meu encontro. E ele chegou para mim e disse assim, cadê? Ó, 2 ficou lá no meio da rua e um viu o meu encontro. Ele disse assim, cadê? Na hora que ele disse, cadê? Eu disse, tem 3 casas ali para trás. E as 3 casas, eu levei ele na primeira lá dentro tinha uma mulher, ele disse assim, não, a porta estava aberta, ele disse, não. Na segunda casa, a porta estava fechada, ele disse, não. Quando foi na terceira casa, a porta também estava fechada. Aí eu abri uma brechinha para ele, ele olhou, eu olhei, lá dentro tinha uma mulher e glória a Deus, glória a Deus. E essa mulher que estava lá dentro, né, ela olhou com o rostinho de espantado, ele colocou um semblante de alegria e ele se virou para mim, deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá. E eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei esse pé de cebola. Quando eu vou chegando, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Quando eu vi ela, ela tava de um jeito. Quando ele trouxe ela toda imóvel, ela não se movia mais. Ele colocou ela mesmo no centro da porta da casa onde eu plantei esse pé de cebola. Ela suspensa do chão, ela tava suspensa do chão. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora. Naquele momento que ele colocou ela lá, eu olhei pro rostinho dele, vi ele com o rosto medo de decidir de levar ela, né? E eu olhei pra ela assim também, achei ela tão bonita, aí eu peguei e disse assim, eu vou já perguntar a ele se de onde ele vem. Ele não viu Jesus, porque ele vinha do céu, eu fui fazer essa pergunta a ele. Quando eu fiz essa pergunta a ele, eu tava caminhando do lado dele, ele parou e colocou um semblante no rosto. E eu me acordei. O semblante que ele colocou no rosto é como se fosse assim, tu não tá me conhecendo? E eu me acordei, né? O semblante que eu entendi do rosto dele foi esse, né? E algo que eu vou dizer a vocês, é porque na hora que eu perguntei essa pergunta, ele parou. Entendeu? Na hora que ele parou, ele colocou um semblante no rosto. Aí pronto. E eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. E ele deixou eu dormir mais um pouquinho. Quando ele dormiu mais um pouquinho, ele me mostrou a cabeça de uma mulher. Toda maquiada, o cabelo estirado, a sobrancelha dela com aquele negócio preto, rime, né? O rostinho dela cheio de pó. O rosto dela cheio de pó. Os lábios dela com batom, ela tava toda maquiada. E no momento que ela tava toda maquiada, glória a Deus. Eu olhando pra ela, ela falando sobre maquiagem. Quando eu olhei para o rosto dela, eu me acordei. E algo que eu vou dizer a vocês. É o templo evangélico, tá desse jeito. E eu vou ler pra vocês nas escrituras. Por quê? Por falta de ensinamento. Por falta de ensinamento. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Algo que eu vou ler pra vocês sobre essa cabeça dessa mulher é Jó. Jó 15, o versículo 31, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Não confia na vaidade, povo evangélico. Não confia na vaidade, porque se tu confia na vaidade, então a vaidade vai ser a tua recompensa. Não confia na vaidade. Se o Senhor me mostrou, é porque se a gente entrar nos tempos evangélicos, a gente vê que as irmãs estão tudo desse jeito. Povo evangélico, renuncia à vaidade, para que quando for no dia do arrebatamento, vocês subam com ele. Por causa disso, vocês não sejam impedidos. Agora, bora para o quê? Bora, por que esses templos foi rejeitado? Vou ler a parábola das 10 virgens. Por que ele foi rejeitado? Por quê? Vou ler para vocês a parábola das 10 virgens. E também vou ler aqui sobre o quê? Cada casa representa um templo. A primeira casa que eu plantei o pezinho de cebola é o templo lá em Israel, porque tá derribado só o muro da lamentação e o portal onde as pessoas entram. Então essa casa é o que justamente ele tirou lá da última casa e colocou na primeira. Pois então, é justamente o templo em Israel, que aquele glória a Deus. Que aquele templo não existe mais. E profanaram e o Senhor profetizou, ele não existe mais. Então, glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Eu vi algo passando. Sangue de Jesus tem poder. Bora pra cá. Glória a Deus, glória a Deus. Ó. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bora pra cá. Ó. Casa. O Senhor disse aqui nas Santas Escrituras. Casa. Essas casas representam o templo do Senhor aqui na face da terra. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, você está vendo? Essas casas representam o templo do Senhor aqui na face da terra. Agora, bora para o quê?
embora para a parábola das 10 virgens. Por que que esse templo foi rejeitado? Por que que o templo foi rejeitado? 2 templos. Por quê? Primeiro foi o primeiro foi rejeitado, a Igreja Católica, mas vou explicar a você nas Santas Escrituras por que que vocês foram rejeitados. A segunda casa, por que que ela foi rejeitada? Eu vou ler para vocês agora. Cinco delas era prudente. Aquele que foi aceito, foi aquela casa que foi aceita, aquela mulher que estava lá dentro, as pessoas que obedecem a palavra de Deus, ó. E 5 delas era prudente, e 5 loucas. As que foram rejeitadas foi as loucas. Aquela que foi aceita, a última mulher, é o quê? As 5 virgens prudentes, que obedecem a palavra do Senhor, né? As loucas, tendo as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torcalejaram toda e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu-se clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as prudentes e as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor? Tudo apagado, não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? Mas as prudentes disseram responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante de comprar e ao que vende. Então, porque se ela fosse dado o azeite dela, ela ia ficar sem nada. Ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que mandar comprar, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, lê a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus, ó. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. As pessoas que foram deixadas para trás. Senhor, Senhor, entendeu? Pedindo para ir com ele, mas o que? Não estava preparada, né? Por quê? Porque não queria renunciar. Tá com o Senhor, tá indo para a igreja, mas não tá fazendo a vontade de Deus. Não aprendeu a renunciar. O evangelho do Senhor é renúncia. Lucas 9, o versículo 23 diz assim: glória a Deus. Fala desse jeito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então, temos o quê? Que renunciar. Temos que renunciar a nós mesmos, entendeu? E Jesus disse, João 3, e o versículo 3 e o versículo 5. Vou ler o versículo 5 para vocês. Nem todos que me dizem... Deixa eu continuar o versículo do início. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, a água é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Se nós não nascemos da água, que é a palavra de Deus, e nem tampouco nós temos uma nova pessoa em Cristo Jesus, não entra no reino do céu, não. Agora eu vou continuar aqui, ó. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Por isso que nós temos que estar preparado, esperando pelo Senhor, né? Agora eu vou... Por que essa aqui foi o que? As 5 loucas que foram rejeitadas, que é a segunda casa. Agora eu vou para a primeira casa, porque ela foi rejeitada. Vocês me perdoam. Por que ela foi rejeitada? As mesmas coisas que eu li é por falta de ensinar, é por falta de vocês lerem as Santas Escrituras. Por que essa primeira casa foi rejeitada, o templo católico? Por que vocês foram rejeitados? Pelo próprio Deus, por causa dessa idolatria, que é para vocês adorarem só a Deus. É para adorar só a Deus, mas... Olha o que é que tá dizendo aqui, ó.
Ó, vinde, adoremos e prostemos o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? Por isso que esse tempo ele foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Por falta de adoração a Deus. Vocês adoram os ídolos. Para com isso, povo. Vocês não estão procurando a salvação da alma de vocês? Vocês não estão procurando se santificarmos ao Senhor? Pega as mesmas coisas que eu li para as 5 virgens loucas. Obedece o que está escrito. Lê as Santas Escrituras. O que adianta conhecer e não botar em prática, né? Ó. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Você está vendo? Nós só temos que adorar o Senhor e as pessoas estão deixando de adorar a Deus para adorar as imagens de escultura. E vocês sabem que é os 10 mandamentos do Senhor, vocês não podem fazer isso, né? Ó, vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Coisa que as pessoas não fazem. Não fazem mais, entendeu? Faz o quê? Reza para Ave Maria, entendeu? Mesmo, mas ela é a mãe do Senhor. Ela é a mãe do Senhor, mas ela não é digna de receber adoração. O único que é digno de receber adoração é o Senhor. E vocês não estão adorando ela. Vocês estão adorando coisas que estão por detrás dessas imagens, menos ela. E também menos Jesus. Menos Jesus, porque Jesus diz lá nos 10 mandamentos, que eu vou já ler para vocês, ó. Apresentamos nós diante a sua face com louvores, celebramos com salmo. Você está vendo? Nós temos que apresentar perante ele com louvor, com cântico, entendeu? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Você está vendo? É o nosso Deus. Foi ele que fez todas as coisas. Só ele merece ser adorado. Você está vendo? Ele fez todas as coisas. Ó, na sua mão está as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez. E as mãos formaram a terra seca. Tudo foi feito por ele. Nós só temos que adorar o Senhor. Só o Senhor, Deus de Israel, nós só devemos dar adoração a ele. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez tudo, ele fez o mar, ele fez tudo. Nós temos que dar... O que foi que a mãe do Senhor fez? Primeiro, ela trouxe Jesus ao mundo, com certeza. Ele tinha que vir para uma mulher que obedecia à vontade de Deus. Mas nem por causa disso, as pessoas não devem fazer isso. O único que deve receber adoração é quem fez o céu, a terra, o mar, nós. Nós vemos da descendência de Adão e de Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Então, nós devemos dar o quê? Honra e glória a Deus, entendeu? Honra e glória a Deus. Por isso que tem lá, que eu vou ler para vocês agora, né? Deixa eu ler mais uma passagem de Jesus aqui. Jesus repreendendo as idolatrias. Que vocês devem fazer as mesmas coisas e vocês não fazem. Ó, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o que está fazendo um templo desse. Templo católico, a primeira casa que foi rejeitada. Olha o que eles estão fazendo. No lugar de ir no caminho certo, estão indo para o caminho torto. Ó, novamente levou o inimigo, né? Então, a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado e me adorarem. Então disse-lhe Jesus, vai-te, inimigo do Senhor, né? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Você está vendo? Olha o que está escrito, que foi que saiu da boca de Jesus. Só a Deus adorarás e só a ele servirá. O que é servir? Cantar, orar, só a ele, entendeu? E as pessoas estão fazendo o que? Tudo ao contrário, entendeu? Como é que vocês não têm pena de vocês, né? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Por que vocês foram rejeitados? Justamente por causa disso. Foram rejeitados porque não cumprem as Santas Escrituras. Vou ler para vocês os 10 mandamentos. A passagem que... entreguei para vocês, né? Os 10 mandamentos, ó.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Por isso que Jesus disse, tá vendo? Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, fez isso, está demonstrando que odeia Deus. Para com isso, povo católico. Se volta para Deus. Ele é o único digno de adoração. Ó, o versículo 6, para encerrar, ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. Aqui, o que eu acabei de ler para vocês aqui, ó, os 10 mandamentos que o templo católico ele pisa por cima. Os 10 mandamentos, o templo católico ele pisa por cima, não respeita, entendeu? Povo católico, voltai para o Senhor, volta a adorar o teu Deus, volta a adorar quem fez o céu, a terra e tudo que há em cima. Por causa disso, esse templo vai deixar de existir na terra e vai ficar de exemplo igualmente Sodoma, igualmente Gomorra. Por quê? Porque eles eram um povo que pecava. E por causa que eles pecavam, eles ficaram. Para que sirva de exemplo a todo o povo, para que não peque mais perante a Deus, né? Do mesmo jeito vai ser o que? O templo católico. O Senhor vai o que fazer? Isso para que o que? Para que sirva de exemplo, é o que está escrito lá no livro de Apocalipse. É só vocês vigiarem. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre esse sonho. Agora eu vou... entreguei para vocês. Agora eu vou para o outro sonho. Ó, eu sonhei. Eu já falei para vocês, né? Ó, o pezinho de cebola é muito choro. Essas casas representam o templo do Senhor aqui na face da terra. Esses três templos que tá aqui na terra. O primeiro é o templo católico que foi rejeitado por causa das idolatrias. O segundo é porque a falta de conhecimento da palavra de Deus. E a igreja evangélica tá cheia de vaidade. Olha o versículo ali para vocês, Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Renuncia, povo evangélico, à vaidade, se volta para o Senhor. E sobre essa última, é as 5 virgens prudentes. As pessoas que ainda, elas permanecem firmes e fortes na palavra de Deus. Não desrespeita o que está escrito nas Santas Escrituras. Segue o Senhor ao pé da letra. Esses são os verdadeiros o quê? As verdadeiras pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Segue o Senhor corretamente do jeito que deve ser. Não pisa em nada do que está escrito aqui nas Santas Escrituras. Bora pra cá? Ó, eu vou soltar outro sonho pra vocês. Eu sonhei que eu tava trabalhando a parte da de manhã. E eu tava trabalhando e eu passava o período da de manhã, né, trabalhando. Quando era meu dia eu ia almoçar e eu voltava. Quando eu voltava eu tinha perdido o horário, cheguei de tardezinha. Eu só experimentei a roupa que eu tava fazendo. Tudo que eu experimentei, eu vi que deu em mim, glória a Deus. Aí já passou de tardezinha pra noite, eu já vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. E era um dia festivo. Atrás de mim vinha carro, era moto. E na minha frente apareceu um cavaleiro. E ele vinha voado no cavalo, assim, uma velocidade medonha. E eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já tava lá no chão, brigando com o homem que vinha atrás de mim. E ele tava, o Senhor tava em cima dele, né? E o homem tava no chão e ele tava defendendo a cabeça e o Senhor tava batendo na cabeça dele, né? Assim, tava batendo nele, né? É para deixar bem explicado o sonho, né? A visão que eu vi. E tudo que aconteceu isso, eu cheguei pertinho do Senhor, né? E nós fomos para um canto. Quando chegou nesse canto, glória a Deus. Quando chegou nesse canto, o Senhor começou a beber. O Senhor se sentou e começou a beber. E eu disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, pode ele voltar pra lá, onde ele tinha guerreado, né? Então, aí eu peguei e disse assim, eu vou deixar ele aqui não. Eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, sentei ele numa pedra na frente da minha casa. E na hora que eu sentei lá, ele fez assim. Na hora que ele fez assim, ele vai cair, ele vai se machucar. Não vou deixar, não. E eu me sentei do lado dele. E eu me sentei do lado dele e eu me acordei. Quando eu me sentei do lado dele, eu me acordei. E eu não deixo o Deus de Israel só de maneira nenhuma. Ficarei com o meu Senhor até o último dia, né? Glória a Deus. Por quê? Porque o meu Senhor, ele é único, 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 único. E embora pra cá, pra mim ler pra vocês esse cavaleiro.
o Senhor veio no cavalo para vir buscar, resgatar a igreja dele da face da terra, né? Bora para o livro de Apocalipse. Apocalipse 19 e o versículo, ó. Apocalipse 19 e o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Você está vendo? Por isso que por isso que o Senhor veio voado no cavalo, né? Então, Senhor. E o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Você está vendo? Aquela pessoa que veio no cavalo, quem é que é fiel e verdadeiro? Ele é Deus, pois então, é Jesus Cristo, nosso Salvador, ó, que ele é o próprio, né? Então, João 5, é João 1, tá falando que ele é o verbo. Ele é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá falando que ele é o próprio Deus, né? Ó, ele veio, aqui está dizendo, ó, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava brigando. Por quê? Porque ele estava pelejando por nós, glória a Deus. Guerrilheiro, o nosso Senhor é um guerrilheiro, ele é um varão de guerra. O Senhor é um varão de guerra. Glória a Deus, entreguei para vocês, né? Ele guerreia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora eu vou ler para vocês. Em Lucas, por que o Senhor bebeu? Pula para vocês, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. O Senhor desejou muito comer com que? Com o povo essa Páscoa, antes que o Senhor sofresse por nós, antes que o Senhor padecesse por nós. É o que está escrito, ó, e disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Então, passou esse tempo inteiro, o Senhor, o quê? Desde que ele fez o sacrifício por nós na cruz do Calvário, o Senhor está esse tempo inteiro. O Senhor vai cear, quando o Senhor tirar a igreja dele, o templo dele daqui da terra. Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Ó, então, tomando o cálice, o Senhor bebeu o vinho, entendeu? Ó, e tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Quem ceia, nós. Todo mês nós ceia. Todo mês nós o quê? Nós ceia, come do corpo e bebe do sangue do Senhor, nos limpando as nossas vestes, nos purificando. Ó, porque vos digo que já não há beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Você está vendo? O Senhor garantiu que o Senhor não ia mais beber do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Até que ele venha o quê? Tirar a igreja dele da terra, para sentar nós à mesa, para nós sermos como o Senhor. Então, é o que eu tenho para soltar para vocês, né? Agora eu vou para o próximo sonho, tá bom? E também vou confirmar nas Santas Escrituras. Olha, eu sonhei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sonhei que eu tava num canto, era um dia festivo. E nesse canto que eu tava, glória a Deus, glória a Deus. Meu filho, era um dia festivo, meu filho tava na festa. E eu tava lá num canto, né, e eu olhando pra minha frente. Quando eu olhei pra minha frente, eu vi várias espadas, elas se enfrentando, assim, ó. Elas se enfrentavam assim, com uma ira, um ódio, uma fúria tão grande. E eu olhando pra ela, uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E eu vi em cada cabo de cada espada tinha um símbolo dos seus países. E na hora que eu vi isso, eu saí alarmando pra todo mundo. Saí alarmando e ninguém me deu ouvido. Ninguém. Cheguei lá no meu filho na festa onde ele estava, falei com ele também não me deu ouvido. E eu continuei alarmando e eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado no céu. Só que eu não tinha soltado, né? Eu fiquei calada. Aí o Senhor me mostrou em sonho para me soltar para vocês. E eu tô soltando para vocês. Olha, Jesus tá vindo sobre a terra. Vai vir um primeiro ai. Depois do primeiro ai, ainda tem mais 2 ai para acontecer na face da terra. Te prepara.
Te prepara para o quê? Para nós sairmos dessa terra no primeiro ai, não nos outros dois que vai ficar, né? Porque os outros dois vai ser posta a abominação e eles vai enganar muitos mesmo na face da terra. Vai enganar muitos, né? É só vocês não aceitar o sistema do inimigo. Deixa eles lá. Te santifica só no Senhor. Faz igualmente Daniel. Daniel, glória a Deus, glória a Deus. Daniel, ele jejuou. Ele orava 3 vezes durante o dia. Ele se consagrou ao Senhor. Faz a mesma coisa que Daniel fez. Bora pra cá, ó. É o que vai ser imposto agora para todas as pessoas. Eu vou ler para vocês, ó. Apocalipse 20, o versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Julgo, o número é como a areia do mar. Para a juntar em batalha. Você está vendo? O inimigo vai sair a enganar as pessoas. Para o quê? Para se reunir contra Deus. Em batalha, tá entendendo? Mas a vontade... O sonho eu tô entregando para vocês, para que vocês fiquem alerta. Agora eu vou soltar o quê? Olha, eu soltei essa parte lá, né? Agora eu vou soltar essa outra aqui. Depois eu vou soltar lá o primeiro ai. Ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. E seguiu os terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na mão, receber na testa ou na mão. Peraí, deixa eu repetir novamente. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou na mistura. Não se deitou na mistura no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Por quê? Porque já é passado o primeiro ai. E essas pessoas que se marcarem com a marca da besta, porque vem o primeiro ai, o Senhor vai tirar a igreja dele da terra. Os que ficarem, e o inimigo vai sair enganar as nações, nos 4 cantos da terra. Se vocês pegarem isso aqui, receberem isso aqui, você pode ter certeza que vão ser atormentados para todo sempre perante os anjos e perante a face do Cordeiro. Preste atenção. Faz igualmente Daniel. Não recebe, porque o Senhor está conosco. O Senhor é um guerrilheiro. O Senhor é um varão de guerra. Então, ele não vai deixar vocês, né? Deixa eu soltar aqui pra vocês. Só mais o último, né? Ó. Apocalipse 9, versículo 12. Passado é já um ai. O primeiro ai é o ai do arrebatamento. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do que aconteceu no primeiro ai, ainda vai vir 2 ai para a face da terra. A palavra do Senhor para vocês foi entregue no dia de hoje. Olha, Jesus ama você. Sai do caminho largo, aceita Jesus, volta para o caminho estreito. Vocês que estão na igreja, que ainda não se decidiu a servir a Deus em espírito e em verdade, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Jesus é o caminho. Deixa a vaidade de lado e se volta para o Senhor. Jesus está voltando, É tempo de arrependimento, é tempo de transformação de vida. É tempo de vocês colocar em primeiro lugar o amor que vocês sentem por Deus aqui. Colocar em primeiro lugar o amor que nós sentimos por Ele. E em segundo lugar, a nossa salvação. Colocar 2 coisas como prioridade. Prioridade, o amor que nós sentimos por Ele. Prioridade, nossa salvação. Guerrearmos por ela. Porque nós temos que estar nessa terra guerreando pela nossa salvação. Fui. Ó, Jesus ama vocês, eu também amo vocês. Fui.